Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Ministério Ímpar, Igreja Multiplicando para o Rei. Meu nome é Eduardo Pericel, sou missionário e o nosso assunto de hoje é corvo versus pombas. Qual seria o significado deles na Bíblia? Corvos e pomba, ambos têm algo em comum. Ambos voam, claro, ambos constroem ninho, mas ambos foram utilizados como mensageiros em ocasiões na Bíblia. Da mesma forma, no reino de Deus, atuamos como esses dois tipos de mensageiros. Mas a minha pergunta é: qual tipo de mensageiro você quer ser para o reino de Deus? Lá em Gênesis, capítulo 8, versos 7 e 12 diz: E soltou um corvo, saindo e voando, até que as águas secaram sobre toda a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face. A pomba, porém, não achou lugar para pousar a planta dos pés, voltou para a arca e, pegando-lhe com a mão, recolheu-se consigo para a arca. Esperou 7 dias e tornou a enviar a pomba novamente, a qual voltou mais tarde com uma folha de oliveira em seu bico. Conhecendo que as águas tinham minguado, Noé retornou para dentro da arca e esperou mais 7 dias. Retornou a soltar a pomba, a qual não retornou mais para ele. Também temos em Mateus capítulo 3, verso 16. E mesmo Jesus, sendo batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Também Mateus capítulo 10, 16 diz: Eis que vos envio como ovelha em meio de lobos. Sede prudentes como serpente e inofensivo como as pombas. No entanto, corvos eram utilizados em momentos críticos. Eles indicavam tempos de dificuldades. Não costumam voar para muito longe. Corvos não costumam caçar. Comem de tudo e se alimentam principalmente daquilo que é morto. A Bíblia cita cidades que foram arrasadas como lares de corvos que se alimentaram das carcaças que ali estavam. Já a simbologia das pombas significa que lhes são favoráveis. Até hoje são indicados momentos de virada e mudança para melhor. Elas são pacíficas e preferem grãos em sua dieta. Em algumas variedades delas são migratórias, viajam de um ponto a outro do planeta em busca de temperaturas agradáveis e alimentos férteis. São conhecidas em praças ao redor de todo o mundo e são mansas e não temem aos homens, tanto que vêm comer em suas mãos e na mão de crianças. Não foi equivocada a escolha de Noé por primeiro enviar um corvo e só depois uma pomba para avaliar o estado da terra. Antes, Noé esperava um cenário de destruição e só depois algum indício da terra seca onde a arca pudesse pousar. Escolhemos que tipo de mensageiro queremos ser a cada missão que recebemos. A palavra de Deus fala sobre um profeta cujo significado é diretamente ligado à função desses dois mensageiros. Jonas, filho de Amitai. Este foi chamado para ir até a cidade de Nínive para anunciar as boas novas do Evangelho, a qual seu pai, Amitai, o escolheu para esta função.
como profetizou no livro de 2 Reis, no capítulo 14, verso 25, tarde viria a ser mensageiro das boas novas. Jonas certamente apreciava ser um profeta de Deus. Jonas havia de se julgar um privilegiado por ser profeta de Deus e ter tido honra de ser canal de boas novas. Conosco também é assim, apreciamos quando nosso superior nos confere uma missão de honra. Mas como nos comportamos quando a missão, ainda que é voltada para o bem, é comissionada por Deus, podendo ser desagradável aos nossos olhos? Jonas teve uma reação adversa à sua missão que lhe foi dada por Deus, conforme está escrito no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e 3, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se e vai à grande cidade de Nínive, e clama por ela, porque a sua maldade chegou até a minha presença. Porém Jonas levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que decepção! Deus o mandava pregar uma mensagem de arrependimento aos seus povos inimigos. Neste momento, em seu coração, Jonas começou a se converter de pomba para corvo. Escolhemos que tipo de mensageiro queremos ser de acordo com a nossa visão. Enquanto profetizava para o povo de Deus, Jonas se julgava privilegiado quando pregar arrependimento para o povo infiel. Colocou-se acima da missão que o propósito de Deus lhe deu. Note que Jonas não duvidou que a missão foi dada por Deus. Ele simplesmente não quis se rebaixar e não quis correr o risco de pregar para o povo ímpio, os ninivitas. Jonas tinha a visão de que era um profeta comissionado exclusivamente para o povo de Deus, e ele só aceitava profetizar para os salvos. Ao fugir da sua missão, Jonas, o pombo, afastou-se de Deus e tornou-se um mensageiro corvo, contrário do seu próprio nome. Jonas perdeu a visão sobre o propósito de Deus para a sua vida. Trazendo para nossos dias de hoje, a visão de Jesus para a igreja é: ide, fazei discípulos, não ide e pregai para os mesmos de sempre. Igreja significa os que saem para fora. Se não saímos do nosso quintal e insistimos em ficar voando em torno da arca, em vez de buscar a folha da oliveira, renegamos a nossa própria missão e é como se fugimos da presença de Deus, como Jonas, o mensageiro corvo. Escolhemos que tipo de mensageiro queremos ser de acordo com a nossa fé. Jonas renegou o seu próprio nome ao se desviar da sua missão. Perdeu a visão, pois não tinha fé no poder de Deus em converter os ninivitas. Confiava na sua própria capacidade limitada sobre profetizar para os mesmos de sempre, e não na capacidade de Deus de agir sobre a sua vida e converter os ninivitas dos maus caminhos. Jonas estava tão cego e sem fé que sem querer percebeu que estava desafiando o próprio Deus, que o tornou profeta. Ele teve que aprender pela dor que Deus é onipotente, onipresente e onisciente sobre tudo e sobre todos. Deus resolveu humilhar o mensageiro corvo e reconduzi-lo à condição de mensageiro pombo. Jonas, aprisionado na barriga de um peixe, se converteu, se arrependeu e foi perdoado, voltando a ser pomba. Então pôde cumprir com a sua missão novamente. Sendo libertado da barriga do peixe, achou-se na praia, que indicado no mapa, ficava a quilômetros de Nínive. Mesmo arrependido e liberto, Jonas teve que ainda caminhar aquela grande distância, depurando os seus pensamentos,
e até que chegou em Nínive e pregou arrependimento aos seus inimigos. Eis que o pombo, o corvo agora, a mensagem pregada surgiu efeito, e aquele povo se arrependeu. Deus não quis mais destruir aquela cidade com fogo sobre aqueles 120.000 almas. Jonas ainda estava tão impregnado na sua soberba que, mesmo obedecendo a Deus e presenciando a conversão miraculosa dos ninivitas, revoltou-se novamente contra os desígnios de Deus e foi questionar suas frustrações no deserto. O propósito de Deus era levar os ninivitas ao arrependimento, mas a vontade de Jonas era vê-los ardendo no fogo, como o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Mesmo obedecendo, Jonas continuou sem visão, apesar de ter fé, que pregava para si mesmo e depois para os outros. Quantas vezes temos sido corvos em penas de pombo? Alguém pode te perguntar: como é possível ter fé e não ter visão? Basta olhar para Jonas, o servo que era pombo e se tornou corvo. Querido, se você é pombo, anuncie o evangelho, sai de porta em porta pregando a palavra do Senhor, anunciando a salvação do Senhor, você está de parabéns, porque o Senhor está se agradando do seu trabalho. Já você que é corvo, que gosta de ficar pregando para quem já é convertido, pregando para quem já é salvo, assim como Jonas, que só gostava de pregar e profetizar para aqueles que já tinham aceitado o Senhor Jesus como seu único Salvador, você tem um recado do Senhor. Olha o que aconteceu com Jonas. Foi para dentro da barriga do peixe por não cumprir a sua missão da maneira correta. Você é corvo, deixe de ser corvo hoje mesmo e comece a pregar, a anunciar a salvação em Cristo Jesus, para que venhamos levar mais pessoas a Cristo, levar mais pessoas para a salvação. E pare de ficar cobrando e pregando para aqueles que já são convertidos. Pregue para quem precisa de conversão e não para quem já é convertido, porque a palavra do Senhor fala: ir e fazer discípulos, não pregar para os mesmos de sempre. Então, você, meu querido, eu quero estar orando por você esta noite. Amém? Querido Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Quantas vezes somos corvos em penas de pombo. Queremos pregar e anunciar a palavra somente para aqueles que já estão salvos, ensinar quem já aprendeu. Senhor, nos dê a direção, nos mostre para onde devemos ir e o que devemos fazer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos envie para cumprir a nossa missão. Nos arrependemos se algum dia nos tornamos mensageiro corvo e queremos a partir de hoje ser o mensageiro pombo, anunciando e levando as boas novas da salvação para mais e mais pessoas. Perdoe-nos, Pai, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Em nome do Senhor Jesus, nos torne pomba para cumprir a tua missão que foi designada a nós. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque precisamos anunciar a boa nova do Evangelho para quem precisa receber a boa nova do Evangelho e não para quem já conhece a salvação em Cristo Jesus. Saia de porta em porta pregando o Evangelho para pai, mãe, filho, parente, avô, bisneto, amigos, vizinhos, sobre a nova salvação em Jesus Cristo, que só Jesus salva. Anuncie a salvação do Evangelho. Você também, corvo, fica este recado para você, em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu like, comente sobre ele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos ajude no nosso canal. Estamos a cada dia aqui tentando trazer do bom e do melhor, estudando, pesquisando, indo atrás de informação para anunciar a vocês, tá bom? Fiquem com Deus, perdoe alguma falha, estou meio gripado, estou rouco um pouco, mas para a honra e glória do Senhor Jesus eu não ia gravar, mas decidi gravar, porque para cumprir com o propósito de estar fazendo a gravação pelo menos uma vez por semana.
Mando um abraço para todos os meus amigos e familiares, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.